Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Uns acham que foi Lucas, porque tem um pouquinho de Lucas no livro de Hebreus. Outros acham que foi Paulo, porque tem muito de Paulo no livro de Hebreus. E outros acham que foi Tiago. Mas nós sabemos que não sabemos quem foi. Agora uma coisa é certa. O Espírito Santo se manifestou nesse livro e sabemos que dele veio essa inspiração. Amém? Então vamos abrir, vamos lá. Hebreus 12, 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vou repetir. Toda a disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Quantos podem dizer amém? Quem disse amém pode sentar. Eu posso dizer que você é um cristão vitorioso. Amém? Você é um cristão vitorioso. Vire para o seu irmão e diga: você é um cristão vitorioso. Sabe, irmãos, nós passamos muitos problemas em nossas vidas, muitas dificuldades. E hoje, pela manhã, eu comecei a meditar nesse versículo que fala sobre a disciplina. Todos nós temos que ter uma disciplina na nossa vida. Todos nós temos que ter uma forma de vida decente, bem dirigida, redarguida, trabalhada, moldada. Porque uma vida sem disciplina se torna uma vida de anarquia. E o diabo quer que o homem tenha uma vida de anarquia e não uma vida de disciplina. Por quê? Porque a disciplina, ela faz você tomar decisões corretas. A disciplina, ela faz você andar certo. A disciplina faz você tomar decisões certas em sua vida. E a disciplina, ela faz com que você não cometa erros irreparáveis. Por isso, a Bíblia está dizendo que a disciplina, com efeito, no momento não parece motivo de alegria. E é verdade, irmãos. Quantos gostam de ser chamado a atenção? Ninguém. Eu, quando era militar, quando eu entrei para a Marinha, eu via lá meus amigos rebeldes, gente rebelde. E eles diziam assim: se o sargento falar alto comigo, eu vou falar mais alto que ele. Se ele vier com alguma coisa, eu vou quebrar ele. E sabe, quando nós saímos do ônibus, foi tanto grito que a gente escutou que todos aqueles homens valentes desapareceram. Porque a disciplina,
ela foi realmente algo difícil. Não foi fácil. Porque a disciplina, diz a Bíblia, que na primeira instância, no primeiro momento, ela não é fácil. Ela dói, ela machuca, ela fere, ela mexe com o nosso ego, ela mexe com o nosso sentimento, ela mexe com a nossa estrutura. Por quê? Porque quando você ouve a disciplina é a palavra da verdade que vem contra os nossos erros, com a nossa forma errônea de pensar, de viver. Uma criança, quando é disciplinada, ela chora. Mas aquilo vai fazendo efeito na vida daquela criança. E quando aquela criança cresce, ela já não faz mais as coisas de criança. Ela se torna um adulto. E com o ensinamento que ele teve quando foi criança, ali é decidido o seu futuro. Por isso a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que quando cresçam, não se desviem dele. Isso significa disciplinar. Por que na América está havendo tanta morte de pessoas jovens? Vocês já viram, irmão, que aqui morre mais gente nova do que gente velha? Os irmãos já viram isso? Ali do lado do hospital onde eu faço o meu tratamento, tem uma funerária. E no intervalo de um médico e outro, eu sempre vou lá para a funerária. Sempre. Sempre. Eu vou para a funerária e lá tem oito capelas. Vou na primeira, vou na segunda, vou na terceira. Vou lá perto do defunto, olho. Vou lá, irmão. E eu já contei ali a capela com 8 defuntos de pessoas jovens. Menina de 12 anos, de 15 anos, rapazes de 17, de 23. E aqui nesse país morre muita gente nova. Mas por quê? Porque em primeiro lugar, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Isso é um mandamento com promessa de bênção. Agora a Bíblia diz: honrar pai e mãe por quê? Porque vem a disciplina. E quem disciplina o filho? É o pai e a mãe. Eu estava na estação do trem, vi uma menina pequena dar um tapa na cara da mãe dela, irmão. E a mãe ficou quieta. Irmãos, se é no Brasil, aquilo não acontecia. Se é lá para o interior do Rio de Janeiro, aquilo não acontecia. A mãe ia dar um tapa só e nunca mais aquela criança ia levantar a mão. Mas o sistema dos Estados Unidos diz que se você bate no seu filho, você é punido com cadeia. Só, irmãos, que quando nós estudamos a palavra de Deus, você pode chegar diante de qualquer juiz e dizer a ele: olha, eu estou cumprindo aquilo que está baseada a Constituição dos Estados Unidos, porque a Constituição dos Estados Unidos não está baseada na lei de Buda, na lei de Mohammed, na lei de Gandhi. A Constituição está baseada na palavra de Deus. Todos os americanos sabem disso. E a Bíblia diz que uma boa vara, ela disciplina o filho. Meus filhos, eu criei eles com a boa vara, irmãos. Os irmãos que conhecem meus filhos desde pequenininho aqui, os irmãos sabem que meus filhos nunca levantaram a mão para um obreiro dentro da igreja. Por quê? Porque eram disciplinados. As crianças aqui da igreja que estão crescendo podem desrespeitar todo mundo, mas elas já nascem sabendo que o pastor de Nath vai colocá-las de joelho. Tem uma pequenininha aí que me chama de pastora. Me vê: pastora, pastora. E eu sei que no fundo do coraçãozinho dela, ela me respeita.
Mas por quê, irmãos? Porque é a disciplina que começa na casa de Deus. As nossas crianças são disciplinadas. Quando o pastor põe uma criança de joelho, não pensa que eu estou humilhando, não. Eu estou ajudando você a disciplinar seu filho e sua filha, porque vão crescer homens e mulheres de Deus. E eu fico feliz quando a criança diz para mim, pastor, eu vou ser pastor igual o senhor. Eu vejo os dois menininhos aqui na igreja, eu falo com eles, ó, vocês vão ser pastores na igreja. Vocês já são obreiros na igreja. Dois meninos que tem aqui na igreja. Eu corrijo. E sabe, irmãos, quando nós ensinamos com disciplina, você pode chegar diante de qualquer juiz e falar, não, estou ensinando, sabe por quê? Porque se eu não ensino meu filho agora, meu filho vai apanhar uma arma, como em Columbine, vai entrar e matar um monte de gente. E aqui na América está acontecendo isso, irmãos. Tiraram a Bíblia da escola e agora as armas estão dentro da escola. Arrancaram a palavra de Deus da escola e agora as drogas estão dentro da escola. Tiraram a oração da escola e agora a invocação satânica está dentro da escola. Sabe esse adesivozinho? Eu vejo criança com adesivo. Aqui na igreja ainda não vi, não. Vi na televisão uma moça de 27 anos. Um amigo disse para ela assim, guarda esses adesivos com você, depois eu pego. E ela pegou os adesivos e colocou aqui dentro. Do antigo cofre da vovó, que chama, né? Que a vovó guardava o dinheiro aqui. E ela botou os adesivos. Foi andar de moto, deu um mal-estar nela, ela caiu da moto, quase morreu. Quando foi fazer o exame no hospital, o adesivo era LSD. Uma droga poderosa. E eles estão fazendo esses adesivos por quê? Porque querem implantar na mente das crianças. E quando a criança vai crescendo, elas começam a usar esses adesivos. E ali está a droga do diabo. Por isso, a Bíblia diz que nós temos que disciplinar. É dizer, filha, não use isso. Filho, não use isso. Jovem, não use isso. E se for preciso, um tapa na mão. E pode dizer, chama a polícia. Eu não vou sozinho não, leva o pastor de Narte comigo. E a gente fala com o juiz lá. Eu digo mesmo, o senhor quer o quê? Que ela cresça uma mulher decente, conhecedora da palavra, uma profissional bem-sucedida, ou uma prostituta drogada, ou um ladrão viciado, ou um criminoso que vai matar até o senhor na rua. Mas isso só pode acontecer se a disciplina bíblica for implantada nas crianças. Amém? A Bíblia está dizendo o quê? Que a disciplina, toda disciplina com efeito no momento, parece ser motivo de tristeza e não de alegria. E depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Existem duas coisas na natureza que me chamam a atenção. E são coisas lindas e belas. Uma é a pérola e a outra é a borboleta. Você sabia que para essas duas coisinhas chegarem a ser tão belas, elas passam por um sofrimento tão grande? A concha, quando ela começa a receber toda a areia, porque a pérola, ela é feita da areia. Quando a concha começa a receber aquela areia, aquilo dói na concha. Quer ver? Quantos já ficaram engasgados aqui com alguma coisinha, com um carocinho de arroz? Alguém já ficou engasgado? Quantos já ficaram engasgados aqui? Estava comendo e... Quantos ficaram engasgados? 2 pessoas só, né? 3, 4, 5. Eu estava no KFC comendo uma galinha e do nada aquilo parou na minha garganta.
Irmão, eu tive que sair dando costada na parede, batendo com as costas, e ninguém entendia o que era. Pensavam que eu estava dançando um rock, mas não, eu estava engasgado. É horrível, não é? Agora imagina um monte de areia entrando por tua boca dentro. A concha sofre. Mas aquele sofrimento vai produzindo aquela linda pérola. Essa linda pérola que você vê é resultado de grande sofrimento. Você, quando se torna um cristão usado por Deus, cheio do Espírito Santo, é resultado de muita perseguição, calúnia e sofrimento. Amém? Por que a gente ora muito? Por causa do sofrimento. Deus permite a disciplina do sofrimento na nossa vida. Para quê? Para que esta disciplina do sofrimento nos ensine a ser melhores pessoas. Um homem, irmãos, ele só é transformado pelo poder da palavra de Deus. Você põe um criminoso 10 anos no cárcere. Quando ele sai muito mais violento. E sabe o que acontece com alguns presos? O sistema da maldade envolve ele de uma maneira tão grande que ele começa a criar um ambiente de lar familiar dentro da cadeia. Mas quando alguns deles saem revoltados, saem piores do que quando entraram. Por quê? Porque o sistema do mundo, o sistema de justiça mundana não pode transformar o homem. O único sistema que pode transformar o homem é o sistema divino, é a palavra de Deus, é o nome de Jesus, é o seu sangue, é o poder do seu Espírito Santo. Já comecei a me soltar, irmão. Mas vou pegar devagar, como diz o povo. Pega leve, pastor. O sofrimento traz ensinamento para a gente. Você sabe, irmãos, que eu estava conversando com um amigo meu. Ele é mais velho do que eu, meses. Então, eu tenho 44, ele já tem 45. E nós fomos jovens ali na Marinha e ficamos amigos até hoje. Ele é gêmeo idêntico. E já se passaram mais de 25 anos que eu estive na Marinha e até hoje eu reconheço os dois. Eu sei quem é quem. E todos nós lá da unidade sabíamos quem era quem, porque com o tempo a gente vai vendo que os gêmeos se parecem tanto, mas são tão diferentes um do outro. Fisicamente se parecem, mas no caráter são totalmente contrários. E a gente consegue saber quem é quem. Eu estava falando com ele essa semana, disse, rapaz, ele falou assim, o que você faz que você não fica velho? E eu virei para ele e falei assim, rapaz, o que eu posso fazer para ficar velho que nem você? E a gente vê, irmãos, que o tempo vai passando. E eu disse para ele, sabe o que foi muito bom disso tudo? Que quando a gente tinha de 15 para 16 anos, a gente entrou de um jeito, mas a disciplina fez a gente tomar um outro rumo na nossa vida. Porque a disciplina faz isso. Ela faz você tomar um outro rumo na sua vida. E quando você é bem disciplinado, vem o sofrimento, vem a angústia, vem a tristeza, vem a dor, vem o trabalho pesado, mas aquela disciplina, ela causa em você algo muito bom para o seu caráter. Eu digo que crente que passa a perna nos outros não paga, o que
para emprestado, crente fofoqueiro, crente caluniador, linguarudo, é porque nunca foi disciplinado. Nunca aceitou a disciplina de Cristo. Porque quando nós aceitamos essa disciplina, a nossa vida muda. Alguém disse para mim, pastor, estou conseguindo organizar minhas finanças. Uma pessoa está me ensinando a ser disciplinado. É lindo isso, irmão. Porque a disciplina, na hora, eu tenho certeza que essa pessoa ouviu. Que é isso, mas que bagunça que está, isso aqui está uma cama de gato. E aquilo deve ter doído. Mas a disciplina fez um efeito. E com a disciplina, começa a ver então o fruto da prosperidade. O seu caráter começa a prosperar, a sua vida começa a prosperar, e você começa a ver que valeu a pena ter sido disciplinado. Amém? Então, irmãos, assim como a pérola, ela se torna aquela linda pérola através de um grande sofrimento, assim também a borboleta. Eu estava ouvindo sobre a borboleta, irmãos. E hoje eu vi uma borboleta, e eu fico meio cuidado para ela não se machucar. Porque eu aprendi que o sofrimento dela é tão grande até chegar a ser borboleta, mariposa, que é melhor a gente cuidar dela. A borboleta, ela tem uma vida muito sofrida. Ela primeiro é uma larva. E como larva, ela rasteja pela terra. Enquanto ela está rastejando pela terra, e isso é muito difícil, isso lhe custa dores, sabe por quê? Porque a pele da larva é fininha. E pense que não, ela se machuca. Mas ela vai rastejando, e no tempo que ela está rastejando, ela está colhendo algo que vai servir para ela no futuro. E isso ela consegue através do sofrimento de rastejar. Depois, ela se torna uma lagarta. E a sua vida é de rastejar. A sua vida é de passar por perigos. Porque a lagarta, ela passa por perigos. E depois que ela recebeu tudo isso, toda a força da terra, todo o alimento da terra que vem através de dois sofrimentos, ela se torna um casulo. Ela cria esse casulo. E esse casulo é criado, irmãos, com tudo que ela colheu da terra. Ela entra naquele casulo. Você já parou para pensar de onde vem um casulo? Vem de tudo aquilo que doeu nela, de tudo aquilo que fez ela sofrer, aquilo passa a ser um casulo. E o casulo é feio. Mas o casulo é uma proteção para ela. Por isso existe um ditado que diz: a pedra que você lança contra mim, eu vou construir um castelo. E é verdade, irmãos. Toda pedra que é lançada contra a tua vida, ela vai machucar você. Ela vai ferir você. Mas ela vai se acumular. E um dia ela vai virar uma defesa, uma muralha tão poderosa que mais nenhuma pedra vai poder chegar até você. Estou tentando aqui manter a minha ética, irmãos. Amém? Ela está lá no casulo. E o mais interessante que eu escutei foi que uma outra borboleta sempre está voando em volta do casulo. Porque aquele momento ali dentro, irmãos, você pensa que os animais não raciocinam. Eles não raciocinam. Eles têm instinto. O instinto leva eles a beberem água. O instinto leva eles a se livrarem do perigo. O instinto faz eles atacarem. Mas esse instinto, muitas das vezes, eu ouvi
um psicólogo de cachorro. Sabia que tem psicólogo de cachorro? Tem, irmão. E ele disse, os cães, gatos, as baleias, os golfinhos, eles também têm depressão. E aí os cientistas dizem, por que muitas baleias estão se matando, elas se suicidam? Você sabia que a baleia se suicida? O golfinho se suicida? Já viu quando as praias ficam cheias de baleia e eles ficam tentando colocá-las de volta na água? Elas estão ali para morrer, para se suicidar. E quando houve esse derramamento de petróleo, os ecologistas se preocuparam com isso. Porque pensaram, as baleias vão se suicidar porque o ar delas está contaminado. E a gente, irmão, andando nessa terra, com esse ar contaminado, a gente fica deprimido. Fica ou não fica? Então os animais, eles têm algo que mexe com eles. E a borboleta, quando ali aquela larva está dentro do casulo, chega um momento que ela começa a sentir isso, essa opressão. Porque antes ela se arrastava, antes ela sumia, ela sofria. Mas agora ela está dentro de um casulo presa. E aí a outra borboleta fica voando, sabe por quê? Eu achei tão interessante isso. Para mostrar para ela, eu fui como você, e eu venci, e eu agora sou uma borboleta. Não desista. Vá até o fim. Sabe, irmãos, às vezes você está num casulo. Às vezes você está se sentindo oprimido, pressionado. Às vezes você está se sentindo abatido. Como a Bíblia diz que muitas das vezes nos sentimos abatidos, perplexos, frustrados, oprimidos. É ou não é? Paulo disse, quem me separará do amor de Cristo? Paulo sentia isso tudo. Mas, irmãos, aquela borboleta voando fica dizendo para outra, não desista, você vai sair desse casulo. E sabe, irmãos, nós como servo de Deus, temos o ministério, sabe de quê? Da ajuda, da reconciliação, do amor de Cristo. E quando vemos que um irmão está dentro do casulo, nós não podemos dizer, fica aí dentro mesmo, infeliz. Fica aí dentro, morre, se acaba aí dentro. Não, a gente levanta aquele irmão, eu também passei por esse casulo e agora eu estou em vitória e você vai vencer também, meu irmão. Você vai vencer também, não desista. O teu casulo vai chegar ao fim. Você já ouviu muitas das vezes, o teu cativeiro vai chegar ao fim. Muitas das vezes você está no casulo, sozinho. É isso que significa casulo, é trancado e isolado. Trancado, sem poder sair e isolado. Jeremias estava dentro de um poço e parecia tudo perdido. Amém? Estou me segurando, irmão. Estou cansado. Parecia tudo perdido. Mas Jeremias ouviu a voz do Senhor, daquela borboleta que estava voando lá, dizendo, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando eu vi da borboleta que ela fica voando, dando força para aquela que está no casulo, eu pensei logo no Espírito Santo. Não estou comparando ele com a borboleta, não. Mas ele faz isso com a gente quando nós estamos dentro do casulo, do cativeiro. Ele fica sobre nós dizendo, não desista, eu estou com você. Lembre-se que Jesus disse que eu estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou contigo, meu filho. Quando aquela borboleta sai do casulo, a Bíblia diz que a disciplina, toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Quando a borboleta, quando aquela lagarta, ela está dentro do casulo, ela tem que sair na época certa. Porque se ela sai antes, a asinha dela quebra. Se ela sai antes, ela não tem as defesas que ela precisa ter. É como você arrancar uma criança do ventre da mãe com 6 meses, com 5 meses. Ela não vai ter a defesa que tem que ter para estar neste mundo. E eu digo, irmãos, sou 100% contra o aborto. E aborto, esse vídeo vai para o YouTube e que me chamem do que quiser me chamar. Que tem um comentáriozinho embaixo, né? Comente o que quiser comentar. Mas o aborto é um assassinato. E alguém diz, mas ali não está uma vida. Está uma vida sim. Ali está uma vida. A única diferença dessa vida para a nossa vida é através da alimentação. Só isso. É a única diferença. Eu vi lá no Brasil, na casa do meu cunhado, eu trouxe esse vídeo. Está aqui comigo. Eu vi lá e trouxe. O processo do aborto é uma coisa tão terrível, sabe por quê, irmãos? Porque é um indefeso. É alguém indefesa. E essa criança, ela luta para não ser abortada. Eu vi, irmãos, ela com a mãozinha pegando naquele instrumento que vai estourar a cabeça dela. Ela pegando com a mãozinha dela, lutando para não ser abortada. É terrível, irmãos. Eu vou passar esse vídeo aqui na igreja. Você chora. Não estou aqui para acusar ninguém que fez aborto, não. Se você fez aborto, o mais maravilhoso foi que você aceitou Jesus como Salvador. Jesus apagou tudo que o diabo fez na sua vida, te deu um novo ventre e você será um manancial de muitas bênçãos, aleluia. A tua vida será um manancial. Mas eu estou falando contra aqueles que estão querendo criar leis que apoia o aborto, esse assassinato, essa coisa terrível que é feita contra um ser humano 100% indefeso. A criança está lá. E se você tira antes do tempo, a criança morre. Porque não recebeu os alimentos, não recebeu o que precisava receber, o pulmãozinho dele não foi totalmente preparado para o oxigênio, porque quando a criança nasce, irmãos, ela dá um grito, ela chora. E sabe o que grito é aquele? É a primeira dor que ela sente nesse mundo, porque com a entrada do oxigênio, a pancada que ele recebe é tão forte, porque lá dentro ele estava num ambiente de paz, de proteção, dentro daquele casulozinho. E quando ele sai, ele já recebe o primeiro impacto da maldade deste mundo. Ele recebe o oxigênio contaminado e aquilo dói e a criança chora. Tem gente que faz até graça e eu vou falar para os irmãos. Tem gente que faz até graça. Uma vez eu falei aqui, teve um camarada, eu falei que fui eu, mas teve um camarada que ele disse que ele era tão feio, mas tão feio, que quando ele nasceu, o médico, ao invés de bater nele, bateu na mãe dele. É, irmãos. A criança nasce e sente aquela dor. Agora imagina se ela nasce antes do tempo. Quando eu vou e vejo crianças na incubadeira ali, me dói, porque elas estão sofrendo ali, irmãos. Aquele lugar não é o lugar natural dela. E lugar que não é natural traz sofrimento, depressão e tristeza. E a criança já começa a sentir isso. Quando você está num lugar que não é seu lugar, você também se sente deprimido e abafado. Sente ou não sente? Sente, irmão. Você quer estar livre como uma borboleta. E todo ser humano gosta de ser livre.
Por isso Jesus um dia se levanta sabendo que o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, aprisionar o homem. Ele disse que, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Ele prometeu liberdade porque ele sabe que o homem precisa de liberdade. E no tempo certo, quando a criança nasce, ela nasce forte, saudável, porque ela passou por todos os processos ali dentro daquele casulo. Então essa borboleta, ela fica voando como a mãe. A mãe, ela cuida da criança no ventre. Tem um hino em espanhol tão lindo, de Carmen Sanabria, que diz: dentro de mi vientre, eu te conhecia, eu te sentia, eu hablava contigo, éramos amigas. E é verdade. A criança recebe aquele amor da mãe, a criança ali, irmão, por isso que eu digo, não tem diferença não, a única diferença é através da alimentação. É através da alimentação. Por isso, seu assassino, você que está querendo aí no Brasil fazer lei apoiando o aborto, assassino, você está matando um ser vivo e indefeso. Pode ser você, não coma as suas custas, você sabe que estou falando com você. Você não paga meu aluguel? Você não paga meu aluguel. Nunca vi você. E você, crente, que fala mal de um pastor que está na televisão combatendo o aborto, se conserta a tua vida, acerta a tua vida, põe tua vida diante de Deus e defende a igreja de Cristo. E você que é ímpio, que está falando, aceita Jesus, porque se não aceitar Jesus, só tem um caminho: inferno. Agora, falei como pentecostal, irmão. E é verdade. A criança tem que passar por aquele processo. A borboleta, ela tem que... Pera, eu falei que ia ser rápido, misericórdia. A borboleta, ela passa por aquele processo do casulo. Ela tem que sair na hora certa. Mas ali ela está recebendo palavra. Não saia, lute. Você está se sentindo só, mas eu estou aqui. Olha como é que eu venci. Você vai vencer também. Jesus está dizendo para você isso hoje. Não saia da minha presença. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Eu estou contigo. Eu venci e você vai vencer também. Aleluia. Quando a borboleta sai do casulo, ela sai, ela antes de voar, ela começa a bater a asa com alegria. E ela voa, e ela vive de 2 a 3 semanas. E sabe o que ela faz durante essas 3 semanas? Para que serve borboleta? Ela cuida das plantas. Ela fertiliza as plantas. A abelha vai e suga da planta. Sabia disso? Que esse mel que você toma, a abelha vai lá, suga da planta. E quando ela suga da planta, a planta enfraquece. Então a borboleta vai e alimenta a planta. Sabia disso? Então aquele sofrimento dela todinho, aquele processo todo que ela passou, ela passa agora como borboleta a ser bênção na vida das outras. E a borboleta, além desse processo com as plantas, ela procura o melhor lugar para pôr as suas larvinhas. Ela não põe suas larvinhas em qualquer lugar. Por isso, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, a Bíblia diz que ele nos pôs em lugares de honra. Ele nos fez passar das trevas para o seu reino de luz. E ele envergonhou todo o principado e nos exaltou. Aleluia!
contraposição com a disciplina da borboleta? A disciplina, ela traz dor. Mas a disciplina produz fruto de justiça e glória na tua vida. Quanto mais a gente sofre, irmãos, se o pastor chama a sua atenção, não fica triste. Não muda de igreja, porque em toda a igreja tem um pastor que vai chamar a tua atenção. E se tu for um pau torcido, tu vai ser pau torcido. E vai ter sempre alguém para querer te distorcer. Por isso Jesus é o carpinteiro de Israel, porque distorce qualquer pau torcido. Ah, não, eu não aceito disciplina. Se você não aceita disciplina, você não aceita a bênção. Se você não aceita disciplina, você não aceita justiça. Se você não aceita disciplina, você não aceita a prosperidade de Deus na sua vida. Porque a disciplina, de primeiro momento, ela dói, ela fere, ela machuca. Mas a disciplina, ela produz em nós fruto de justiça. Vai ter com a borboleta. Salomão disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando Salomão deitado lá, quando Deus fala, ele fala com a pessoa primeiro. Salomão lá deitado, com aquela glória toda, que Jesus falou que tinha uma glória toda. Se ele tinha aquela glória toda, mas ele não estava cavando o chão, ele não estava fazendo buraco, ele não estava construindo parede, ele estava vivendo da sua glória. E um dia, no meio daquela glória toda, Salomão viu as formiguinhas trabalhando. E aí ele escreveu o quê? Vai ter com a formiga preguiçoso. Não sabia que a formiguinha estava falando com ele. Enquanto tu está aí deitado na tua glória, enchendo a tua cabeça de um monte de coisa que não agrada a Deus, nós estamos aqui trabalhando. Deus estava falando com ele, tu abre teu olho, Salomão, olha como é que a formiga trabalha. Mas hoje eu crio fora da palavra, porque não precisa mais ser escrito uma palavra, porque a palavra de Deus só existe uma, a Bíblia. Provada espiritualmente e cientificamente. Amém, irmãos? Porque como funciona a ciência? Funciona através de experimentos, de provas. E a própria ciência prova que a Bíblia é um livro verdadeiro. E espiritualmente, a própria Bíblia, ela prova que ela é um livro verdadeiro. Por quê? Porque é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus aos homens. Então não precisa outra Bíblia, nós já temos a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu quero lançar então, dentro desse versículo, um pensamento. Eu posso escrever um livro, Pensamento Diários, Café da Manhã. Já tem muito café da manhã, café espiritual. Vamos fazer assim, janta, ou almoço, ou café da tarde. Eu posso fazer café da tarde. Lá no Brasil, irmão, minha tia, ela fazia café da manhã para mim, fazia o almoço, fazia o café da tarde, fazia a janta, e à noite tinha um negocinho para a gente comer lá sempre. É o costume do Brasil. Não sei se lá no Equador é assim, não sei se lá na Colômbia é assim, Porto Rico, não sei. Mas no Brasil é candela o negócio. Eu vim do Brasil igual um chancho. Sabe o que é chancho, não sabe, irmão? Eu vim como um chancho do Brasil. Um leitão. Então, a gente pode colocar aqui, vou escrever uns livrozinhos pequenininhos assim. Café da tarde com o pastor Dinarte. Ou janta com o pastor Dinarte. Ou uma coisinha à noite depois da janta com o pastor Dinarte. E vou colocar assim, vai ter com a borboleta, irmão. A disciplina te ensina e produz justiça e bênção na tua vida. Não corra da disciplina. Aí todo dia você vai ler alguma coisinha. Não corra da disciplina. Não fuja da disciplina.
não escape da disciplina, não passe longe da disciplina, não vire a cara para a disciplina, não feche os olhos para a disciplina, não baixe a cabeça com vergonha e não queira obedecer à disciplina, não se ire com a disciplina, não faça raiva, não tenha raiva da disciplina, não chore magoado por causa da disciplina, não guarde rancor por... Olha só, irmão, já tem 20 páginas. Só falando da borboleta. Da disciplina. Deixa eu começar a escrever isso. Assim como eu tenho que escrever um livro aí que está pendente, comendo abacaxi pela crista. Eu já sentei para escrever, irmão. Estou escrevendo assim, pouquinho em pouquinho. Mas a Bíblia é o manual de bênção e ela é para nos disciplinar. A Bíblia é para nos disciplinar. A Bíblia nos exorta, nos consola e nos edifica. A exortação é a disciplina de Deus. Deus diz assim: toda alma que pecar, essa morrerá. É a disciplina. Mas o mesmo Deus diz: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Esse é o consolo. Aí vem a edificação. Põe-te em pé, que eu falarei contigo. Aleluia. Hoje Jesus quer que você guarde essa palavra no seu coração e seja disciplinado, porque nós somos soldados de Cristo, somos o exército de Deus, e o exército de Deus precisa ser disciplinado. Termino. Já falei que lá no Brasil uma irmã teve uma visão de 2 exércitos. Ela viu um exército formado em disciplina. E ela viu do outro lado do abismo um exército brigando, fora da disciplina, desorganizado, um contra o outro. E o Senhor perguntou: você sabe qual desses 2 é o meu exército? E a irmã disse: o exército que está formado, preparado, esse é o teu exército. E o Senhor disse: você está enganada. Aquele exército bagunçado, brigando um com o outro, com raiva um do outro, com inveja, falando mal, aquele é o meu exército. Que vergonha, irmãos. É coisa para deixar a gente com vergonha. Quando eu ligo a internet, eu vejo um pastor falando mal do outro. Que o pastor fulano comprou um avião de 40 milhões. Irmão, o que tem o pastor comprar um avião de 40 milhões? Você quer o quê? Se o pastor está morando no pé do morro, numa favela, você diz que ele está em pecado, por isso que ele está naquela miséria. Se o pastor está comprando um avião de 40 milhões e Deus está abençoando, você diz que ele é ladrão. Não, irmão, nem todo mundo foi chamado para ser rico. Mas a riqueza maior que todo mundo recebe de Cristo é a salvação. E isso vamos desfrutar no céu em glória. Agora, por que o exército de Deus está brigando? Porque falta disciplina. Falta ser ensinado dos púlpitos. Não brigue com ninguém. Tem um pastor aí, irmão, que eu tinha uma coisa com esse pastor. Não gostava nem de ouvir o nome dele. Quando eu fui no Brasil, voltei do Brasil, Deus começou a falar comigo assim: quem é você para sentir o que você sente daquele pastor? E o que tu passa? Da mesma maneira que tu sente isso dele, muitos sentem isso de você. E você tem como se defender? Não. Aquilo foi um choque. Hoje eu amo aquele pastor, irmão. Amo mesmo. Eu amo. Não, fala nele. Eu já conheci ele pessoalmente, já estive do lado dele. E quando eu for no Brasil, eu quero dar um abraço nele, pedir perdão. Pastor, eu fui seu maior inimigo, mas agora eu quero ser o seu servo. Porque Deus, irmãos,
Ele não quer que seu exército fique lutando. Nossa luta, diz a Bíblia, não é com pastor, não é com pastora, não é com missionário, não é com missionária, não é com igreja, não é com irmão. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o diabo e seus anjos. E a igreja não tem que esperar o diabo atacar, a igreja tem que atacar o diabo e expulsar o diabo e tomar posse do campo de batalha. Aleluia! Deus abençoe os irmãos. Tenha uma boa noite. Amém? Glória a Jesus.